momentos mais esperados por boa parte das pessoas que estão em isolamento social é a reabertura das academias. Mas como essa volta de atividades deve ser? Quais os riscos do retorno? Para nos esclarecer essas questões, o Alesp Conecta de hoje recebe a médica cardiologista e especialista em cardiologia do esporte, Nicole Queiroz. Doutora Nicole, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, é um prazer estar participando. Doutora, qual que é o protocolo de sanitização mais adequado para os alunos e os instrutores? Então, a gente não tem uma normativa 100% segura, né? Mesmo porque os estudos a gente costuma fazer observacional, retrospectivo. E nesse momento nós estamos aprendendo com a doença. Então, a melhor das melhores cenários é máscara, distanciamento e lavagem de mão de forma compulsória quase, né? Compulsiva. Toquei e lavei. Mas nesse momento de retorno, o ideal é que as academias evitem a superlotação, que faça rodízio na entrada e o uso da máscara. Doutora, quais são os riscos das pessoas que querem tirar o atraso da academia? A pessoa que está ali na ansiedade para voltar e fazer exercício. E aí ficou esse tempo todo de isolamento social sem fazer nada e quer tirar o atraso nesse momento que está retomando as atividades da academia. Aí a gente vai lembrar do overtraining, né? Que é o excesso de treinamento em que você acaba indo além do que você pode, no intuito de um resultado rápido que é impossível. A gente tem a perda de força e tem perda muscular, sim, depois de 2 meses sem treinamento. A gente tá parado sem academia, o quê? 4 meses já? 3 meses e meio? Sem academia? Então a gente... imagino que as pessoas não consigam ter os mesmos equipamentos em seus domicílios, então há sim perda de massa e de memória celular, você não vai retreinar e fazer hipertrofia na hora. Então é um retorno gradual e que você tem que adequar seus pesos e suas velocidades. Não dá para você voltar de uma vez. Tem que voltar com uma carga reduzida e chegando até a sua carga habitual. Doutora, vale começar numa atividade mais moderada, por exemplo, ao ar livre? É melhor do que já ir direto para a academia? Então, a gente fala do que é melhor, mas é difícil você falar isso pro atleta, tá? O atleta é um esportista. Hoje o que separa o atleta do esportista é quem ganha ou não dinheiro com a atividade. Mas o nível de treinamento é cada vez igual ou superior ao atleta. Alguns esportistas que têm a liberdade de fazer o treino da forma que quer, que tem uma condição financeira de trabalhar e adequar o seu treino, o cara realmente está bem afiado. É impossível você pegar um cara que tem alta performance e botar ele para fazer caminhada na rua. Ele não vai conseguir. Isso, ideal é muito longe do que o atleta faz, do que o esportista faz, gente. É muito difícil cuidar do esportista. Doutora, uma preocupação que eu tenho, que eu acho que é a sua área, que eu acho que a senhora tem também, que é o seguinte: tem um monte de gente que mantinha uma rotina de exercício, um treinamento ali básico ou avançado durante o seu dia, a sua semana, e tinha uma condição cardíaca, certo? E aí ela parou todos esses exercícios. Ela mantém essa condição cardíaca ou é perigoso e tem que também voltar aos poucos para o coração se readequar a essa nova carga de exercícios? Você está me falando de aptidão cardiovascular. A aptidão, sim, dá uma perda, né? Mas ela é rapidamente recuperada se você mantiver uma cadência de treino. Eu não posso te afirmar que vai regredir 50%, 70%. Vai depender do nível de treinamento de cada um. Mas é claro que a potência inferior deve ser adquirida para você voltar ao teu treinamento, não ir de cara. Inclusive para o treino aeróbico. A fadiga, o despreparo, o destreino pode sim levar a um acidente aí, um evento cardiovascular. Tem que tomar cuidado e ficar atento com isso. Doutora, é válido para retomar os exercícios fazer um check-up? É recomendado?
Olha, eu acho que a gente está numa pandemia onde a doença é nova, o tratamento não existe a vacina ainda está sendo desenvolvida. Então, nesse momento, tudo que é zelo é válido. Então, quem já acompanha com cardiologista, por favor, volte para fazer a sua avaliação semestral, trimestral, depende da condição de saúde de cada um. Eu acho válido. A gente, inclusive, lembra, né, doutora, que a gente falou disso num outro programa, que a ida ao cardiologista é essencial para começar a academia, só que muita gente pula essa etapa. E é uma questão que, na verdade, deveria ser um hábito, deveria ser exigido pela academia. Deveria ser lei. Devia ser lei, o atestado médico, a avaliação bem feita, e eu volto na tecla, como a gente falou no começo do programa, eu fiz cardiologia do esporte, né, da medicina esportiva, mas confere ao cardiologista um treinamento 1 ano só em esporte, 1 ano só, em pacientes que de fato têm uma doença cardiovascular e que precisa fazer esporte, ou pela reabilitação, ou por prazer. As pessoas, não é porque você tem uma condição de saúde alterada que você está impossibilitado de viver. A gente está aqui para readequar. Então, eu acho que vale se for um clínico, se for um nutrólogo, se for até o geriatra, mas ele tem que ter uma noção básica da fisiologia do exercício e da prescrição, sim. A gente não faz a prescrição. Eu sei que a prescrição de exercício é do educador físico, mas a gente sugere e a gente remite parâmetros, sim, de segurança. Isso é muito importante. Ah, sim, sim. Doutora, quais as condições sanitárias que é interessante a gente observar quando voltar para a academia? Né? A senhora tinha falado ali na primeira resposta que é importante o que a gente tem que usar agora é máscara, o álcool gel, lavar bastante as mãos, mas dentro do ambiente da academia, o que deve ter para que a gente se sinta um pouco menos exposto, né? Então, assim, não é nem questão de você se sentir exposto, é da sua responsabilidade. Tá vendo que a academia tá muito lotada? Não entra. Não adianta a gente passar a bola para a academia, para o comércio, transferir a responsabilidade. Então, você tá vendo que tá muito lotado, você não entra. Primeira coisa, evitar aglomeração. Precisa desse espaço de 1,5 m. 1,5 m estático, hein, gente? Não teve nenhum estudo mostrando a segurança em quem tá fazendo atividade de velocidade, hein? Então, se o cara tá correndo, tá pedalando, tá no transfer, eu não sei até quantos metros em raia ele tá liberando esse perdigoto, liberando essa gotícula que possa ser infectante. Lembrar que a cada 2 horas eu troco a máscara, mas se a minha máscara ficou molhadinha, ficou com um bafinho de conversa, ela tem que ser trocada, se minha máscara é de pano, porque ela quebrou a barreira. Então eu vou para academia, eu levo uma outra máscara para que eu possa fazer a troca. Eu estou orientando, mas isso sim, não tem nenhuma diretriz, nenhum guideline falando isso. Se eu vou suar, se eu vou fazer exercício que eu vou eliminar mais líquido, suor, salivas, gotículas respiratórias, eu preferencio ele para a parte aberta. Por que não fazer um cardio? Por que não fazer o aquecimento fora da academia? Fazer a volta, a corrida, não sei como que você aquece, ou o treino funcional em ar assim, aberto, né? A minha primeira sugestão. Acho que reservamos a academia os exercícios de peso que é salutar uso do equipamento, não consigo transpor ele para fora. Então, podemos separar em musculação e aeróbico, primeiro assim, área aberta, área externa e área fechada. Quando eu vou fazer a musculação, quando eu for fazer a parte de hipertrofia, eu faço com poucos alunos na sala. É uma coisa que vai perder do ponto de vista financeiro, mas vai ganhar segurança. Uhum. Sim, com certeza. Doutora, aquelas aulas que a gente vê que são super lotadas, elas vão precisar ser repensadas, né? Porque o ambiente é completamente suado, muita gente uma do lado da outra, é bem complexo isso. Absolutamente impossível de voltar às aulas de coletivo. Totalmente irresponsável fazer um aulão, né, que a gente gosta. Poxa, um aulão de dança, um aulão de funcional, de abdômen.
absolutamente incoerente, inconsistente orientar a fazer aulão coletivo. Impossível, sou absolutamente contra. Doutora, as academias possuem cada vez mais uma diversidade de público, né? Por exemplo, a academia que eu frequento, ela tem a parte da tarde, que são crianças, a gente tem muitos idosos na academia, muitos mesmo, e tem uma diversidade de público muito grande. É válido, por exemplo, restringir esse acesso a esses públicos mais, digamos assim, mais delicados nesse momento? Sim, eu faria rodízio certamente de por idade, fato, grupo de risco por idade, mas quem é meu já tem a orientação de que se você é grupo de risco, você ainda não retorna para academia. Não retorna, vai retornar quem é que está, quem já está imunizado, quem não é grupo de risco, aí ok. Agora, doutora, mas a gente sabe que exercício físico é prescrição, faz parte do tratamento para doença cardiovascular. Eu sei, a gente adapta. Eu vi um zilhão de professores dando aula online, orientando por aplicativo, por plataforma de conversa. Eu acredito que para grupo de risco, nesse momento, ainda assessoria, pode ser assessoria personalizada, hora a hora, mas via digital. A senhora sabe que eu fiz uma entrevista com uma educadora física e ela falou que ela estava fazendo as aulas dela de personal por meio digital. E na academia que eu frequento, eu vou na musculação por ir, né? Não é a minha preferência. Eu gosto mesmo da aula de dança do ventre. E aí eu sugeri para a academia, mantenham, por favor, essas aulas online, porque eu não me sinto incomodada em continuar pagando a academia e fazer essas aulas online e ter a segurança de não levar o vírus para minha casa, do que ter que ou cancelar a academia ou fazer alguma outra coisa porque vocês querem voltar. Não acho adequado nesse momento. Né? Isso é uma coisa minha, mas eu acho que nesse caso a academia pode, de repente, ter essa negociação de manter algumas aulas online e outras presencial, né? Mas você viu a quantidade de plataforma de exercício que cresceu durante essa quarentena? Foi incrível. Eu acho que é a prova de que as coisas se adaptam. Com certeza, com certeza. A gente, nesse momento, eu vi, assim, eu tenho uma outra entrevista marcada com uma pessoa que é de artes marciais, quer dizer, todo tipo de exercício está sendo feito aí nesse ambiente online, quer dizer, as pessoas estão aproveitando da melhor maneira possível esse ambiente online e de uma maneira segura. As pessoas tiveram que adaptar o que tinham em casa, né? Esse cenário aqui eu criei, então, quer dizer, para que a gente pudesse trabalhar com segurança e fazer ali continuar ali as atividades todas de todo mundo, né? Então, sim, quer dizer, que nesse ambiente, né, até a medicina, a telemedicina a gente tem usado bastante, tem sido muito valiosa aí para a gente não se expor ao vírus, porque ir para o hospital não tá fácil, ninguém... Eu acredito que a senhora vai para o hospital todos os dias porque tem o seu compromisso com os pacientes, né? Exatamente. A gente não, o que eu quero deixar claro é que a gente não está dizendo que exercício físico não é essencial, muito pelo contrário. É mandatório um doente que tem alterações cardiovasculares, o hipertenso, um sobrepeso, fazer a prática esportiva. Isso em nenhum momento a gente está discutindo quanto à necessidade. Imagina, eu que fiz cardiologia do esporte e contra, nunca. O que a gente está em pauta é o uso racional da academia, do mais seguro possível, com a janela mais aberta possível, e evitando que esse aluno vai entrar muito mais do que 1,5 metro. Se ele está estático, ele pode passar em corrida, e a velocidade que implementa, que eu coloco nessa corrida, que vai ser de suor e de eliminar pela respiração. Então, assim, segurança, é a pauta só de tentar fazer de uma forma racional e evitando o grupo de risco misturar com o outro grupo, porque nós vamos diminuir mais ainda. Então, se o protocolo agora são 6 por hora, grupo de risco eu coloco 3, entendeu? Deixar eles mais separados os possíveis.
Com É uma certeza. adequação, gente. É um momento que ninguém queria estar passando. Ninguém quis, ninguém Sim, escolheu por isso. ninguém escolheu por isso, né, doutora? E a gente não tinha um plano na gaveta, né? A gente, como a senhora falou no começo, estamos nos adaptando e aprendendo com a própria doença. Exato. Então, é um momento que você vai deixar de fazer algo que era da sua rotina, que você escolheu fazer, no caso, academia, para ter saúde amanhã e, enfim, você e sua família, né? Doutora, uma das coisas, um dos itens básicos que a gente vai ter que fazer uso durante a academia é a máscara. Dá para manter a performance com a máscara? Tem que dar. Tem que dar, não tem outra escolha. Nesse momento não tem outra escolha. Eu sei que eu quebro a barreira quando eu molho ela, quando eu tô correndo. Então, a minha alternativa mais saudável na minha mente é fazer essa corrida fora do ambiente fechado. Ah, mas e a musculação? Ué, vai. Tem o risco de retenção de CO2, cefaleia, mal-estar e queda de performance? Claro que existe. Mas o risco de infecção e poder evoluir de forma ruim é maior. Então, nesse momento, a gente pesa risco-benefício e adapta o treino. Cabe ao educador físico, que é muito bem formado, para criar uma alternativa. Uhum. Dentro das academias, doutora, quais são as atividades que podem ter menos risco de contágio e as que podem ter mais risco também? Não tem esse dado, gente. A gente tem que agir só com bom senso. Então, se eu vou perder mais caloria, se eu vou fazer mais exercício, então realmente, de fato, eu vou respirar mais. Se a doença é por aerosol, se é por gotícula, quanto mais eu vou respirar, tossir, quanto mais eu estou me movimentando, maior é a chance de disseminação. Então, neste momento, depende do limiar da pessoa. De repente, eu com um pezinho de um quilinho, vou eliminar muito mais, vou respirar, tossir e acabar contaminando muito mais o ambiente. Então, atividade de velocidade, atividade de peso, tem mais chance de você transmitir. Mas, se você mantém a medida de segurança, que é 1,5 metro com a máscara, lavando a tua mão, a chance é pegar é muito menor. Uhum. E a natação também está dentro desse grupo de alto risco ou dá para fazer? A gente não tem nenhum estudo mostrando que com certeza elimina pelo xixi e pelo cocô. Então, a má higiene, o hábito de fazer xixi na água, a gente sabe que isso acontece. Você sabe que isso pode acontecer. É um risco. Uhum. Sim, com certeza. Até eu estava conversando também com um atleta, um atleta olímpico, e ele falou: olha, a gente demorou um bom tempo para voltar a treinar, e era atleta da natação, para voltar a treinar por conta disso, porque a gente ficou ainda sem saber, sem informações científicas para saber se havia disseminação do vírus. Exatamente. A gente não tem esse dado de segurança, assim, como que você vai liberar a natação, em quanto tempo o vírus vai ficar vivo, mas em quantos litros de piscina? E qual é o produto que vai? É com cândida? É com ozônio? Como é que vai ficar a higiene? Esse dado de segurança eu não tenho. Não tenho como te afirmar. Não saiu nenhuma plataforma segura ainda. Doutora, e o suor? Tem algo que indique que ele é capaz de transmitir o coronavírus ou também não há nada concreto com relação ao suor? Nesse momento que a gente tem de concreto, que é a gotícula e a respiração, né? Então não tem como você falar que a pessoa suou e não eliminou pela boca e pelo nariz. Você compreendeu? A gente sabe que ele pode. Tem o estudo no começo da pandemia que mostra que o vírus fica vivo até 72 horas em superfície de aço, 24 em papelão. Caramba, como eu vou falar que o suor passou pelo suor? Não passou pelo suor, mas passou pela boca, o nariz. Como é que eu vou diferenciar? É muito difícil falar isso. É muito difícil. A pessoa que tá suando, ela não tá tossindo, respirando ali, entendeu? Com certeza, a gente está descobrindo tanta coisa. Um dia a gente vê na televisão que percebeu-se que nas células mais adiposas ele fica mais tempo, que
ele prefere alguns órgãos mais do que outros. Então, quer dizer, a gente está descobrindo tanta coisa, e essa do suor também. Na verdade, assim, não é que ele tem um tropismo maior pelo órgão, não é que ele gosta, é que a característica desse vírus é, na sua maioria das vezes, desenvolver uma síndrome gripal. Mas se a gente for olhar o número das pessoas que têm, são 80% assintomático. Dos 20%, dentro desses 20% que tem os sintomas, 10% não tem sintoma respiratório algum. É gastrointestinal, é diarreia de fato. Então, não é que ele tem é que o mecanismo, o RNA dele, o cerne dele é de desenvolver síndrome gripal. Sim. Ok. Não quer dizer que não. Doutora, então, assim, a senhora já falou que lugares fechados não são adequados. E a gente sabe que muitas academias, por uma questão de conforto, têm ventilador e ar-condicionado por toda parte. Ar-condicionado. E aí, como é que faz nesse caso? Geralmente até são mais caras essas academias que oferecem isso, é um diferencial da academia. E como é que faz nesse caso? Difícil também, né? Filtros especiais e produtos. A gente lida com o que a gente tem. E a gente sabe agora que tem que fazer solução com hipoclorito para limpeza. De evidência, é o que tem. Entende por que é tão difícil? Eu acho que quem conseguir pôr filtros especiais e 100% garantido ganhou um prêmio desse ano de desenvolvimento e tecnologia, certamente. Com certeza. Nós não temos ainda esse filtro especial. Então, assim, a gente havia falado um pouco sobre a questão da natação. Então, é válido até dar uma segurada na natação, artes marciais e outra dança que seja em grupo, né, em dupla, nesse primeiro momento, doutora? Sim, se eu pudesse aconselhar cada um, nesse primeiro momento eu voltaria para fazer, se precisa, doutora, eu preciso voltar para academia, só fazer treino de força, hipertrofias, só ganhar só o peso e deixar a sua parte aeróbica para fazer fora. Agora temos uma outra questão aí que é muito significativa, que a gente não pode deixar de falar, que são os instrutores. Porque o aluno chega na academia, ele está passando pela academia, o instrutor fica na academia, né? E quais os cuidados esse profissional deve ter para se manter saudável também? Olha, eu acredito que deveria tomar as medidas igual tomamos nos hospitais. A roupinha que ele deu o treino não é a roupinha que entra na casa dele. O calçado que ele deu o treino não é o calçado que entra na casa dele. Permanecer de máscara e não folgar. Não é porque tá indo no banheiro, se esse banheiro é perto de grande circulação, que pode tirar máscara. Eu conheço um colega médico que dormiu de N95 nos plantões em que foi permitido um descanso, porque não tinha certeza que era área limpa, porque a porta não tinha pressão negativa, não tinha como garantir que não entrava. Então, se a gente tem 80% de pessoas assintomáticas, você tem que ter esse zelo, manter sim a sua máscara em tudo e qualquer momento, tirar para comer. Então, somente isso. Evitar, inclusive, de comer dentro do lugar onde tem aglomeração. Então, o professor entra com o uniforme, chega em casa, tira o uniforme, vai direto pro banho, toma banho da cabeça aos pés e vai dormir. Alimentar de forma adequada, evitar ficar de excessos, aulas intermináveis, emendadas uma na outra, sem se alimentar, sem se hidratar. Então, é cuidado básico que a gente tem para evitar em épocas de gripe, por exemplo. Não muda nada, não. Só que não pode folgar. Vale fazer também um protocolo, manter um protocolo de higienização a cada atendimento de aluno? Isso também é válido? Isso é válido para todo mundo. Não tem tá atendendo um aluno. Vale para quem está atendendo ali perto, carinha, olhinho com olhinho, vale para o cobrador, vale na lotérica, vale na loja, vale em todos os lugares. Nós não precisamos só emocionalmente desse toque, não precisa encostar. Você pode orientar sem encostar, é muito mais difícil, é claro que é. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Manter a sua máscara
Se você passa o dia inteiro fora, você vai ter que levar pelo menos 4 máscaras. Você tem que trocar a cada 2 horas. Chegou em casa, lava igual calcinha, igual cueca. A gente não repete. Entendeu? Dá trabalho? Dá. Se fosse fácil, tava tudo resolvido. A gente não tava trancada 4 meses em casa. Não é verdade, não tinha morrido tantas pessoas também, né? Exatamente, a gente não tinha. Você lembra como foi fúnebre o dia, a marca dos 50 mil mortos na internet, como foi comovente? Só que se a gente não tomar providência, nós vamos bater os 70, vai bater os 80, vai bater os 100. E não é só mais um número, né? É uma Difícil. pessoa. Não, é uma pessoa, são famílias, né? É muito complicado, com certeza. Doutora, eu fico pensando, por exemplo, a gente vai à academia, a gente está, vamos supor que a gente vai de carro para a academia. A gente está com o nosso calçado, pisa em qualquer lugar e leva a contaminação para dentro da academia. Essa sanitização do ambiente da academia me parece quase que impossível. Né? Por isso que você tem por isso que você tem que manter o bom senso e trocar seu calçadinho que você vai andar dentro da sua casa e o que você vai usar na academia. Gente, igual hospital, eu tenho um calçado de hospital, eu pulo de carro, jogo o calçado para fora e visto ele. Quando eu encosto meu calçado, quando eu vou trocar, eu lavo a mão. É cansativo? É. Onde que o profissional de saúde se contamina? No cansaço. Na quebra de barreira. A gente quebra a barreira quando a gente tá cansado. É um plantão interminável, meu. Eu tô nesse plantão de corona há 4 meses com 24 horas segunda a segunda. É claro que a gente erra. É por isso que se contamina. A gente imagina que a carga viral, quanto mais você está exposto à carga viral, maior a sua chance de desenvolver uma doença mais grave. Tem prova disso? Não tem. Mas a gente acha, então a gente mantém o cuidado. A senhora sabe que eu entrevistei um doutor, Marcelo Levitz. Doutor Marcelo falou assim que ele fraqueja mais do que os filhos. Os filhos são pequenos, a esposa ensinou tudo bonitinho para eles. E ele chega tão desesperado do plantão que ele quer abraçar as crianças. E as crianças falam, não, papai. Claro. Não, você tem que trocar sua roupa. Aí ele, tá bom. E mesmo trocando a roupa, não pode abraçar. É muito difícil. E no caso deles, que são crianças pequenas, então, assim, é um processo que todo mundo está passando e tem sido muito doloroso, eu imagino, né? Então, quer dizer, o dia a dia... É cultural. E assim, eu imagino que a senhora não vai para o hospital pensando, eu vou perder tantos pacientes hoje, vai num sentimento positivo. Então, quando isso acontece, deve ser uma coisa muito dolorida, né? Soldado que entra na guerra para atirar, entra na guerra para morrer. Médico vai e vai apostando até o fim. Não tem essa. A gente não se programa. E a gente tem vontade de abraçar. E a gente também fica triste. A gente é gente. Eu sou muito contra essa romantização do sacerdócio médico. Não, é uma opção, é um trabalho. Nós somos normais, passíveis também de errar e de ter dor. E é horrível também, tá ruim. O vento que bate lá, bate cá. Tá ruim aqui também. Sim, com certeza. Doutora, e o pós-Covid? Pessoas que testaram positivo para Covid, mas já estão nesse momento de voltar para a academia. Quais são os cuidados que essas pessoas precisam ter? Então tá bom, tá? Vamos lembrar a primeira coisa, que a gente, aparentemente, pessoa que tem imunidade, quem converteu para IgG na sorologia e tá positiva, a gente não sabe quanto tempo você vai ficar com esse seu IgG positivo, a gente não sabe se porventura vai ter mutação do vírus, então você não sabe o quanto tempo você tá protegido e você não sabe contra o que você está protegido. Então, não relaxe nas medidas, inclusive, tá? Continua tomando cuidado. E aí dá para fazer exercício normal ou também Depende. É bom ter prescrição médica? Avaliação, meu. A gente viu bastante gente, bastante mesmo. Paciente saindo, inclusive, com oxigênio. Minha tia saiu do Covid com oxigênio, não desmamou ainda. Então, assim, a gente observa a perda
da capacidade pulmonar. E é difícil de estimar, se for ver todos os relatos de paciente Covid que saiu na mídia, ele estava bem, mas chegava saturando mal e rapidamente degringolava. Quantas queixas a gente vê? Ah, fulano passou aqui ontem, ele estava bem. No dia seguinte já estava entubado. Tem uma doença que quando ela piora muito rápido. Quem tem a predisposição a piorar, quem tem a predisposição de precisar de terapia intensiva, é tudo muito rápido. Tanto que no começo da doença a gente já percebeu que não poderia demorar para intervir e fazer intubação orotraqueal, que é uma coisa que trouxe muita polêmica. Olha, então se você vai intubar todo mundo, nós não vamos ter ventilador mecânico, que foi o que aconteceu. Que a gente ficou tanto fica em casa, e vamos fazer o uso racional da ida ao pronto-socorro, da saída de casa. Por isso, não era para não se contaminar, é para contaminar de forma desacelerada, dando tempo para a equipe médica e multidisciplinar atender os primeiros. Quem tem que ficar bom, fica bom. Infelizmente, quem tinha que morrer, quem tinha a doença muito grave morreu e acaba liberando leito. É horrível falar isso, é super triste, mas foi o que aconteceu. Sim, com certeza. Eu também conversei com uma outra médica que foi contaminada pela Covid na linha de frente, e ela falou, eu fiquei assintomática, porém, o meu pulmão teve comprometimento de 25%. Quer dizer, ela não teve nada muito significativo, mas teve um comprometimento de 25% do pulmão. Então, quer dizer... Esse comprometimento que a gente diz é de imagem inflamatória. A gente não fala que o comprometimento é igual à capacidade funcional desse pulmão, tá? Então, hoje 25%, amanhã pode ser 50%. Vi um caso hoje, que ontem era 25% e hoje abriu 50%. Ou você tem 25% que não altera a capacidade. Meu pai fez a forma intestinal, ficou 3 semanas bem ruim, com 25% do pulmão que não teve nenhuma alteração do ponto de vista ventilatória. Então, a avaliação desse doente pós-Covid é muito individualizado, tá? É caso a caso. Sim, com certeza. Doutora, eu queria agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos e gentileza conosco, e dizer que a gente está aqui à disposição para que outros esclarecimentos, quando a senhora quiser, as portas da Rede Alesp estão abertas para a senhora. Muito obrigada, eu fico muito feliz e satisfeita. Vocês estão na minha trajetória aí desde que eu comecei meu consultório aqui, a gente está sempre junto, eu agradeço a abertura e desejo para vocês que estão na linha de frente tanto quanto eu, porque levar informação de qualidade é desafiador, vocês têm que sair de casa, eu desejo toda a força para que a gente consiga chegar ao final dessa batalha em pé. Ok, muito obrigada, doutora. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou da volta das academias com a doutora Nicole Queiroz. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença no nosso programa. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode assistir esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.